Oi pessoal, aqui é a Renata Valim e hoje eu vou falar sobre a importância de saber uma língua estrangeira e sobre 3 tipos de pessoas, para ver com qual deles você se identifica. Para começar, será que vocês sabem realmente o que representa saber uma língua? Todos os benefícios que ela traz em todos os âmbitos da nossa vida, tanto no âmbito acadêmico, quanto no âmbito profissional, quanto para o nosso crescimento pessoal. Hoje em dia muita gente reclama do mercado de trabalho, da crise que o nosso país está passando, da dificuldade de arranjar emprego, da dificuldade de manter o próprio negócio, mas aquele profissional que é top, que é bem preparado, independente da área que for, ele dificilmente vai ser afetado por alguma crise, porque sempre vai ter espaço para os melhores, sempre vai ter, isso é um fato. Muitas vezes não são oportunidades que estão faltando, mas pessoas preparadas e competentes para assumirem determinados cargos. Mas falando em top, o que é necessário? Lagartixa desse tamanho passou lá na parede. O que é necessário fazer para ser um expert na nossa área, um profissional extremamente competente? É claro que é preciso estudar muito, ler bastante, pesquisar muito, principalmente coisas que são publicadas no exterior. Porque não adianta, as novas descobertas geralmente são feitas fora do Brasil. Não é que o Brasil não produza nada, mas muitas pesquisas e experimentos são realizados em outros países. E, consequentemente, são eles que fazem as descobertas. Saber um idioma quebra as barreiras geográficas e amplia as fronteiras do conhecimento. E abre possibilidades de você ser o primeiro a trazer uma dessas novidades para a sua empresa, para os seus clientes, para os seus pacientes, para os seus alunos, se tornando uma referência na sua área, que é um grande diferencial. Ser um dos primeiros a ler um artigo inédito abre infinitas possibilidades aqui no Brasil. Muito do que eu sei hoje em dia sobre aprendizagem de idiomas eu aprendi por causa dos vídeos americanos que eu assistia, por causa dos artigos franceses, e assim é que a gente vai aprimorando e vai expandindo o nosso olhar e descobrindo outras formas de ver as coisas, porque muitas vezes a gente está alienado aqui na nossa cultura, e esse acesso a novas informações nos permite descobrir coisas que jamais tinham passado pela nossa cabeça, que talvez jamais passariam. Hoje em dia não é segredo que saber o inglês é um pré-requisito básico em qualquer área. Então o primeiro passo é aprender o inglês. Se você ainda não fala inglês, por favor, vamos mudar essa realidade. Porque apesar de ser uma exigência básica, muitas pessoas aqui no Brasil ainda não dominam o inglês. Então tá mais que na hora de você começar a se mexer para aprender a língua do mundo globalizado. E se você já fala o inglês, é hora de considerar aprender uma terceira língua, porque hoje esse é o diferencial no mercado. Quem além de falar o inglês, já fala também o espanhol, o francês, ou italiano, o alemão, alguma outra língua. Felizmente tem cada vez mais pessoas estudando inglês, mas infelizmente ainda são muitas aquelas pessoas que desistem no meio do caminho. E também tem muitas pessoas que ainda não começaram, embora praticamente todo mundo queira falar inglês. Hoje em dia são pouquíssimas as pessoas que dizem que não gostam, ou que não querem, ou que não precisam, ou que não gostariam. Mas e o que elas estão fazendo para isso? E são exatamente esses 3 tipos de pessoas que eu me referi no início do vídeo. As que gostariam de saber inglês, as que precisam saber inglês e as que querem falar inglês. Qual é a diferença entre elas? Qual dessas 3 você acha que vai conseguir falar inglês? Aquela que gostaria de falar inglês geralmente vê isso como um sonho, algo meio distante, seria legal, mas que não move uma palha para isso acontecer. Ela gostaria que tudo fosse como um passe de mágica, que um belo dia ela simplesmente acordasse falando inglês e pronto. Aquela que precisa falar inglês, ela tem consciência da importância de saber uma língua, ela sabe das oportunidades que ela está perdendo por não saber o inglês, sabe que poderia estar ganhando bem mais ou trabalhando numa empresa muito melhor, mas no fundo ela não está disposta a fazer o que é preciso para aprender a língua e, consequentemente, não torna isso uma realidade. Geralmente por preguiça ou comodismo. É que quero evitar a fadiga. E isso porque ela vê como uma obrigação, uma imposição, algo que a sociedade está impondo a ela, que ela deveria saber, se ela quiser ter mais oportunidades. Ou seja, uma imposição externa. E por isso que fica tão difícil botar em prática. Ou que começa, porque ela sabe que ela precisa, então ela faz, mas daí é aquela pessoa que se matricula num cursinho, mas em seguida desiste. Ou que contrata um professor particular, mas que geralmente não estuda. Já aquela que quer aprender,
ela aprende. Ela não encara o que ela precisa fazer para chegar onde ela quer chegar como um problema, como um empecilho, como um obstáculo. Ela sabe que são fases que ela vai ter que passar, desde o inicial, intermediário, avançado. Ela sabe que em cada etapa vão ter coisas diferentes para superar e ela está disposta. Ela não vê isso como um problema. Ela faz isso com gosto, porque ela tem consciência do que aquilo ali vai representar depois. Porque ela está fazendo isso por ela mesma. Ela que quer progredir, quer crescer e faz o que é preciso para conseguir isso. Então, pessoal, não esperem vocês descobrirem que precisam saber o inglês ou alguma outra língua que seja importante na área de vocês só depois que perderem uma grande oportunidade. Por acaso, o senhor anunciou nesse jornal que precisava de um secretário que fale inglês, francês e alemão? Sim, senhor, exatamente. A gente nunca sabe quando as oportunidades vão chegar e a gente tem que estar preparado. O preparo é a melhor motivação. E isso é um movimento que começa desde agora. Essa é a única forma de vocês não desperdiçarem as chances de vocês quando elas chegarem. Eu tenho um ex-aluno particular de inglês que ele foi promovido na empresa por saber o inglês avançado. Era uma vaga que geralmente era ocupada por alguém que já tinha mais tempo na empresa. Mas como ele chegou sabendo falar inglês, mesmo tendo bem menos tempo de casa, ele acabou ficando com a vaga e ganhando mais. E o colega perdeu uma grande oportunidade por não saber inglês. Esse é só um dos vários casos que acontecem aqui no Brasil. E esse aluno ele já falava inglês avançado, tinha conhecimento de espanhol e estava aprendendo francês comigo. E ele é um dos pouquíssimos que estão dentro dos menos de 10% da população brasileira que falam 2 línguas estrangeiras. Então é isso que vocês devem fazer, é começar a estudar pensando nas portas que vão se abrir, mas que a gente nunca sabe quando. Então, quanto antes a gente começa a se preparar, melhor. Tem oportunidades que não batem 2 vezes na nossa porta. E aí? O que eu quero com esse vídeo é mostrar que aprender uma língua vai muito além de um hobby. É um investimento pessoal de tamanho imensurável, de um valor gigantesco para o resto da vida. E se a gente não investir em nós, quem é que vai investir? No mundo globalizado que a gente vive, nesse momento de crise que o nosso país está passando, quem não procurar aperfeiçoamento vai ficar para trás. Com certeza vai ficar. O inglês é a língua da ciência, a língua das pesquisas. Hoje, para fazer uma graduação, ele já não é um diferencial. E para fazer um mestrado ou para trabalhar numa ótima empresa, é um requisito tão básico quanto saber a tabuada e o alfabeto na língua portuguesa. Unfortunately, many people have the bad habit of putting off everything they can for as long as possible. Y ellas suelen tomar una decisión solo cuando ya es demasiado tarde, después de ya haber sufrido una pérdida. N'attendez pas jusqu'à ce que vous ratiez une occasion très importante pour commencer à apprendre une langue étrangère. Porque do jeito certo e com o método certo, todo mundo é capaz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, eu só peço que deixem o seu like aqui embaixo, porque essa é a maior recompensa que eu posso receber por estar fazendo esses vídeos. É o seu joinha, é o seu comentário, é a sua pergunta, a sua inscrição. Então, se você não é inscrito ainda no canal, por favor, inscreva-se para acompanhar tudo que vem por aí sobre línguas estrangeiras em geral, sobre o inglês, sobre o francês, sobre o espanhol, sobre a língua portuguesa. Então, pessoal, muito obrigado de coração por terem assistido ao vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! O senhor fala inglês? Ah, muito mal, muito mal. Não sei nem uma palavra. Senhor, mas aqui está claro. Preciso de um secretário que fale inglês, francês e alemão. Se você não sabe inglês, deve falar muito bem o francês. Também não. É muito difícil de falar. Como é que eu vou falar? Bom, e alemão? Menos alemão, mas como homem de alemão nada. Bom, então parece que não sabe ler, não? Aqui diz claramente, precisa-se de secretário que fale inglês, francês e alemão. Se não fala inglês, francês nem alemão, o que veio fazer aqui? Vim avisar que não conte comigo pra nada. Eu prefiro